Presidente, entrando numa questão mais técnica de gestão, né? A gente tem um parceiro nosso aqui, o Douglas Anotto, que inclusive é nosso debatedor aqui, que ele é tecnólogo em contabilidade, então ele gosta muito dos números, né? E o Douglas foi buscar e nos ajudou a entender até aquele balanço do Juventude, o balanço financeiro, né? Que está disponível no site do clube. E ele fez ali uma análise de que a longo prazo, né, um total de 47 milhões de reais em compromissos, isso de acordo com o balanço do ano passado. E o Douglas até pediu que eu lhe encaminhasse essa pergunta, como é que o Juventude consegue administrar isso, né, fruto daquele tempo em que o Juventude andou na Série D, né, presidente, sem nenhum tipo de receita, sem cota de TV, sem praticamente nada entrando e muito saindo, porque inclusive tinha que sair da própria Série D. Então, a pergunta é essa: como é que vai ser feito isso em 2021? Se é possível diminuir, né, esse montante de compromissos a longo prazo e, sobretudo, aqueles que são de curto prazo, e ao mesmo tempo seguir qualificando um elenco que há uma necessidade para que o Juventude não saia da Série A do Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta. Olha, respondendo a ele, a ti, eu tenho o Juventude nos últimos anos vem fazendo um trabalho muito forte aí com a transparência absoluta nos seus números, no seu balanço e no dia a dia das nossas ações. Eu tenho quase que convicção que os nossos números serão muito diferentes ao término desse ano. Nós, desse passivo aí, nós tínhamos em contrapartida alguns valores de recebíveis que já diminuiriam esse passivo algum valor, mas a nossa dívida, eu tenho para comigo uma expectativa muito grande que o nosso passivo vai estar aí 70%, 80% em, na parte fiscal, que é a parte de Profut. Talvez a gente está renegociando essa questão do Profut, mas essas dívidas de curto prazo, dívidas trabalhistas, dívidas cíveis, que são as que mais preocupam, eu te diria que no final do ano o Juventude vai estar bem equacionado com relação a isso. Nós resolvemos muitos problemas ao longo desse ano, estamos resolvendo ainda, estamos com parcelamento aí até alguns valores vão até o ano que vem, mas o Juventude tem conseguido aí equacionar muita parte desse passivo, com exceção do passivo fiscal, que nós estamos trabalhando aí, encontrar uma fórmula aí para resolver ele agora nos próximos meses. Mas esse passivo civil, passivo trabalhista, eu te diria que nós vamos estar com ele bem equacionado. Nós temos uma ressalva no nosso balanço ainda, que é a questão de ter contabilizado a marca, que nós esperamos agora, no final desse ano, nós já estarmos tendo baixado esse valor aí, e nós vamos estar com o nosso balanço sem praticamente nenhuma ressalva. Então, é o trabalho que nós estamos nos propondo desde que assumimos, em ter transparência absoluta nos números, nosso balanço refletir exatamente o que é a nossa contabilidade. Mas eu não tenho dúvida da evolução que o clube teve, e não só dentro de campo, mas também fora de campo, pelos avanços estruturais que nós tivemos e pelo avanço, que eu te diria, nessa questão de dívida. Nós pagamos aí, sem medo de errar, mais de 10 milhões de dívidas de curto e médio prazo nesses últimos anos, ou nesse início de ano aí, junto a fornecedores, junto à questão trabalhista, à questão civil, e tenho convicção que esse número vai estar mais próximo de um número plausível para o clube aí, principalmente nessa questão civil e trabalhista, mas essa questão fiscal é uma questão que já vem de longos anos, que aí precisa de um trabalho mais forte para saneamento, mas o que a gente tem que fazer é procurar não deixar passivo para outros exercícios, para outras gestões. Esse é o compromisso que nós estamos trabalhando, tentando resolver o passado e não criar passivos maiores para quem vai nos suceder.
Pensando num futuro próximo, presidente, que é o ano que vem, nós já estamos finalizando o mês 8, então são 4 meses, pouco mais de 3 meses, né? Que nos separam do ano que vem. Começa o ano, o torcedor do Juventude fica até apreensivo, porque o Juventude começa o ano com um time até inferior ao do ano passado, né? Pelas questões das renovações, o Juventude tinha ali uma verba para disputar o Gauchão, que era praticamente a mesma verba, ou era exatamente a mesma verba do ano passado, né? O Juventude começa a receber os valores da televisão a partir do mês de maio, ali, abril, maio, quando o Juventude entra para a disputa do Brasileirão. Hoje, por exemplo, o presidente chegou, talvez o primeiro grande nome em termos de reforço, né? Que é o Castilho, que é um jogador, enfim, que foi campeão da América, né? Foi jogador da seleção chilena há pouco tempo atrás. Se pode dizer, presidente, a partir da certeza de uma manutenção na Série A, né? E que venha de novo essa verba de televisão, tendo o Juventude conquistado patrocinadores, né, de camiseta, de calção, que é coisa que o Juventude, se tinha, era muito menos do que isso, né? Eu ia dizer nunca teve, mas talvez nunca teve com os valores atuais, né? E com uma iminência, presidente, que é isso que eu quero chegar na pergunta, de uma disputa até de Sul-Americana, né? Pois a distância do time que escapa do rebaixamento para o primeiro time que se classifica para a Sul-Americana, ela é muito pequena. E a gente sabe que a cota de televisão da Sul-Americana ela é gigantesca. Então, nesse médio e curto prazo, qual é a importância, presidente, até em termos práticos, assim, financeiros, de permanecer na Série A, de daqui a pouco buscar uma Sul-Americana, e o que essa permanência ou essa classificação representaria de mudança no patamar financeiro do Juventude para o ano que vem, e aí sim desde o início do ano? Olha, William, eu com muita tranquilidade te responderia que o planejamento para o ano que vem é mais fácil se nós confirmarmos a nossa presença na Série A do próximo ano. Te diria mais fácil porque nós confirmamos esse ano a participação em final de janeiro, nós confirmamos a cota de TV, que nós não tínhamos o acordo firmado com a Globo, nós não tínhamos ainda a ideia de qual seria a cota de TV que o Juventude teria por direito. Nós fomos confirmar isso só na metade de março, final de março. Então, nós figuramos muitas questões de contratação por não termos segurança ainda de qual orçamento que nós iríamos trabalhar para esse ano. O ano que vem, a gente está com um trabalho muito forte ali de sistema, tudo com todos os registros de acompanhamento de previsto e realizado, o que nós fizemos ao longo desse ano, que a gente poderia ter um orçamento com muito mais exatidão que nós tivemos esse ano e com muita mais precisão em termos de receita, isso que é o principal, para que a gente possa investir, quem sabe no início do ano, já para o Campeonato Gaúcho. Nós não conseguimos investir para o campeonato desse ano por não termos ainda, não sabermos os números que nós iríamos trabalhar. O Juventude demorou um pouco para fazer contratações para a Série A, sim. Demorou em função dos valores que alguns atletas estavam pedindo e no nosso entendimento eram valores muito acima do patamar que nós podíamos pagar. E hoje, se confirmar um acesso, eu te diria que o Juventude já tem uma condição de entrar no mercado por disputa de jogadores de valores um pouco maiores, por já ter uma segurança de orçamento. Então, por ter disputado o primeiro ano já, de saber como é que a coisa funciona, como é que os valores entrariam ao longo do ano, qual é a tua condição de patrocínio que nós conquistamos ao longo do ano. Estamos fechando patrocinadores ainda no final do primeiro turno, o departamento de marketing está trabalhando em cima disso. Então, são seguranças que nós vamos ter agora que nós não tínhamos no início desse ano. Então, e se for conquistar uma vaga em Sul-Americana, que seria um sonho, te diria agora, porque o objetivo primeiro é nós ficarmos na primeira divisão. O que nós conseguirmos além disso, se nós conseguirmos uma vaga, confirmar a primeira divisão do ano que vem,
nós temos mais um valor bruto aí de 7 milhões e pouco para a última equipe que permanece, que nós não temos esse valor contabilizado nas nossas receitas. Então, são valores que eu diria que nós vamos trabalhar com um orçamento bem mais garantido para o ano que vem, onde a gente pode, quem sabe, dar um passo maior, ter uma equipe mais competitiva já no início da temporada, mas isso é uma evolução, que a gente sabia que este primeiro ano é o mais difícil, por tudo, pela pandemia, por o campeonato ter terminado em janeiro, por nós não termos um contrato já firmado com a Globo. Então, foi o ano, com certeza, mais difícil para nós, que essa mudança de patamar, nós queríamos fazer a coisa muito com o pé no chão, com muito sem darmos o passo maior que a perna, e hoje a gente tem, sim, a segurança de orçamento da primeira divisão, e a gente conseguiria trabalhar num orçamento, quem sabe, mais equilibrado ao longo de todo o ano. Mas são coisas para a gente se debruçar quando nós tivermos uma confirmação do Juventude numa primeira divisão, e aí sim a gente conseguir fazer, quem sabe, contratações, que é o que nós tínhamos ali em 2019, 2020, jogadores que disputariam uma Série C ou uma Série B com contratos um pouco mais longos. Quem sabe a gente possa fazer isso na Série A com jogadores com contrato um pouco mais longo, onde a gente possa ter, além do retorno desportivo do atleta, mas quem sabe um retorno financeiro, com uma possível venda, negociação do jogador. Então, são planejamentos, são questões que estão no nosso planejamento aí, que a gente tem que ter tranquilidade aí para fazer no momento adequado, mas sim, passa pela nossa cabeça que o Juventude tem que montar uma espinha dorsal, pelo menos com contratos mais longos e ter uma segurança maior, quem sabe, na disputa do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, se nós confirmarmos essa manutenção aí até o final desse ano.